Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Bem cedo, vocês já sabem, o react da coletiva de Léo Condé após vitória 13-0. Vitória venceu, mas não foi suficiente, é que a rodada não ajudou, todo mundo venceu na rodada e com isso o Vitória acabou ficando de fora de forma vergonhosa da Copa do Nordeste mais uma vez. Pra quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e peço o seu like, toque no gostei pelo trabalho, tô tão irritado e incomodado quanto vocês. E claro, se você puder também toque no inscrever-se, o barco segue. Amanhã, melhor, hoje tem CantoCast, quinta-feira, 19 horas. E aí eu já te espero depois do CantoCast para virar essa chave, para ter foco total na final do Baiano, que agora tem um peso a mais por conta dessa eliminação. Evidentemente, a gente sabe que o Vitória vai ter que dar uma resposta domingo. O torcedor quer, eu quero, você quer, enfim. Não só a resposta domingo. Tem que dar uma resposta sendo campeão, porque não tem cabimento ficar de fora da Copa do Nordeste, tá? Vou colocar o react aqui na tela, vamos lá, vamos ver o que Léo Condé tem a dizer. 1, 2, 3 e play. Com o Léo Condé do Vitória. Vamos lá, coletiva com o técnico Léo Condé. Boa noite, Léo, boa noite a todos. Léo, gostaria que você fizesse o resumo dessa boa vitória diante do 13, com essa equipe alternativa, podemos assim dizer. E quais dos jogos para você foram determinantes para essa eliminação precoce, eu posso assim dizer? A derrota para Juazeirense fora, teve outras partidas. Empate contra o Náutico, já falar sobre isso no pós-jogo, já falei depois do jogo na transmissão, mas no CantoCast 19 horas, espero você, inclusive a gente vai falar sobre isso também. Também que foram importantes para essa eliminação, eu gostaria que você pontuasse isso. Bom, boa noite a todos. Em relação ao jogo de hoje, eu acho que a gente conseguiu fazer uma partida que a gente teve amplo domínio. Talvez no início ali até a equipe se encaixar um pouco. Primeiro jogo, a maioria jogando junto, né? Uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Alguns atletas já estão treinando conosco aí desde o início do ano, mas muitos chegaram agora recente. Mas depois foram se ajustando dentro do jogo e a gente pegou um adversário muito fechado. A gente estava tendo dificuldade para penetrar ali na defesa deles, mas mesmo assim criamos umas duas boas chances. Uma chance clara com o Zé Hugo, depois tivemos alguns chutes de fora da área e na falta Luiz Adriano acertou um belo cabeceio ali, fizemos 1-0. No intervalo a gente fez alguns ajustes, o Léo Naldi, até por ter feito 3 jogos seguidos, aí acusou um pouco ali, estava um pouco desgastado. Eu fiz a opção de dar ritmo para o Dudu, que ao mesmo tempo também ficou 3 jogos fora. E a gente redesenhou ali a maneira de jogar, a gente estava construindo com 4, passamos a construir ali com 3, baixamos um pouquinho o Raul e liberamos bastante o Lucas pelo lado esquerdo. E Paulo falou isso durante o jogo, né? Que ele botou o Cáceres na base. E com isso a gente passou a ter uma fluidez maior e fomos criando mais chances de gols, até que no todo a gente conseguiu fazer 3, como poderia ter feito 4, 5. Eu acho que de um modo geral foi uma vitória consistente, uma boa vitória, mesmo com o time alternativo. Em relação à competição, a gente lamenta muito de ser eliminado. Primeiro, são coisas do futebol brasileiro, né? Você com 14 pontos não classificar e uma outra equipe de outra chave com 7 pontos classificar. Léo, mas é o regulamento, né? Assinou porque quis, participou porque quis, jogou porque quis. Aí não, Léo. Tem alguns campeonatos que tem essas proezas de quem faz o regulamento. Infelizmente, mas não adianta chorar, foi feito dessa forma. Eu acho que assim, teve alguns jogos pontuais que nos custou, talvez, a classificação. Eu acho que o Náutico, né, pós-Bavi, a gente canalizou muita força naquele jogo, que tinha que ser, né, porque a gente estava até meio que ameaçado no estadual, e a gente tinha que buscar assim um resultado positivo, por tudo que representa o clássico, e a gente jogou contra o Náutico muito desgastado, e assim, Pra mim foi o jogo principal. Até falei com os jogadores agora no vestiário, tem 15 anos que eu sou treinador profissional de futebol, trabalhei muitos anos como treinador de base, mas 15 anos como treinador profissional, eu visitei esse ano os 2 piores campos que eu dirigi uma equipe de futebol, que foi lá contra o Altos, no Piauí, não tirando o mérito do adversário, que até fez uma boa campanha aí, mas o campo tinha cupim, tinha formigueiro, abelha, tinha de tudo. Mas mesmo assim,
deveria ter acertado o pé no segundo tempo, mesmo com gramado ruim. E infelizmente um companheiro, um time do estado também, que é do Juazeirense, que aí todos já sabem, impraticável. Então acho que custou a nossa eliminação. Mas você não tomou os gols da Juazeirense por conta do gramado não, Léo. Foi porque infelizmente um goleiro, que eu considero ainda um bom goleiro, diga-se de passagem, falhou clamorosamente em 2 gols porque estava sem ritmo, muito tempo sem jogar. Tudo bem, não tô dizendo que o Michael Clayton não presta, mas foi um dos fatores determinantes, pô. Ter jogado nesses campos ruins. E mesmo assim, nesse campo ruim, no segundo tempo, o Vitória produziu para pelo menos ter ganhado do Altos e ter empatado com a Juazeirense. Perdeu muito gol, a eficiência que preocupa desde a primeira rodada. Aí, levou o time reserva. Não, hoje também jogou com o time reserva. Realmente foi muito difícil, a gente fica muito triste, chateado, mas agora é canalizar nossa força para esses jogos finais aí. Léo, boa noite para você, parabéns pela vitória. Infelizmente não houve a classificação, mas eu queria que você falasse de Luan. Você colocou ele hoje como titular, queria saber o motivo, se realmente foi para mostrar a ele que ele tem a confiança, né, tanto da diretoria quanto a sua, e queria que você exatamente falasse sobre isso, porque muita gente fala assim, Luan tá sem intensidade, Luan isso, Luan aquilo, mas da forma dele de jogar, belos passes, pouquíssimas vezes errou, às vezes segurou um momento ali também de segurar para dar o passe. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Foi muito bem Luan hoje, tá? Muito bem, assim, dentro do que ele vinha apresentando, foi a melhor partida dele. O primeiro tempo foi bom, no segundo tempo deu uma caída de fato, mas no primeiro tempo se apresentou pro jogo, ainda segura muita bola, sem ritmo, é verdade, mas se apresentou pro jogo, deu opção, deu uma assistência, no segundo tempo deu uma caída de rendimento, mas pelo menos ele mostrou alguma coisa. Tô dizendo que é suficiente para botar Mateuzinho, Daniel Júnior ou Jean Mota no banco. Não, ainda não é. Mas foi uma partida boa. Do Luan, meio-campista do Vitória. Eu acho que assim, como eu sempre falo, todos os atletas no dia a dia aqui, a gente tem a preocupação de dar atenção a todos. É claro que assim, a gente não consegue dar oportunidade a todos os jogadores da forma que a gente gostaria, até pelo grau de exigência dos jogos, né? Ele teve uma boa performance na partida de hoje, como vários outros jogadores. A gente analisa tudo, né? A performance no treinamento, no jogo, o adversário, o grau de dificuldade, né? que a gente enfrenta em determinados jogos. Mas assim, de um modo geral, ele teve uma performance boa e vai, em algum momento, possivelmente, vai ter outras oportunidades também. Assim como o Jean teve a oportunidade também de movimentar um pouco hoje, né? Uns 20 minutos ali mais ou menos. É um jogador que também faz essa função ali, eu acho que vai nos ajudar bastante. E deu assistência. O garoto também que machucou, o Daniel Júnior, que também faz essa função ali e daqui a pouco está retornando também. A gente vai tentar explorar o que cada um tem de melhor para determinada partida. Léo, hoje um time repleto de jogadores reservas. Você falou do Luan agora, eu queria que você falasse da atuação do Cáceres, né, que teve a oportunidade de começar jogando, jogador que chegou até a sentir, ficou de fora de um jogo passado, mas se recuperou, falou ali na hora que saiu que treinou muito pouco, né, e hoje, na minha visão, ele fez uma boa partida, mas Não, no primeiro tempo não foi bem não, no segundo melhorou muito. eu queria ouvir do treinador uma avaliação em relação à atuação do Cáceres. O Raul, ele é um jogador muito sério, trabalhador, assim, tá na posição onde a gente tem muita confiança no trabalho do Zeca, é o capitão da equipe, é um jogador que não aparece tanto para a torcida, mas é muito importante ali no aspecto tático para a equipe, e são características diferentes, né? O Raul já é um lateral que passa mais, o Zeca já é um lateral mais construtor, participa da construção do jogo ali, mas eu acho que ele oscilou em alguns momentos, até pela falta de ritmo, até ele ficou de fora, que ele tem sentido um pouco uma tendinite, que tem atrapalhado ele até nos treinamentos. Eu espero que a gente consiga dar mais oportunidade para ele. É um jogador que tem experiência, né? Já jogou em bom nível no América, no Cruzeiro. É uma boa peça que a gente tem dentro do elenco. Gostei no segundo tempo, no primeiro não gostei dos laterais não, no segundo tempo eu gostei. André, voltando a falar do Jean Mota,
pelo que ele apresentou hoje, você acha que esses minutos que ele esteve em campo o credencia, né, num próximo jogo, quem sabe no Bavi, ele ter um pouco mais de minutagem? E eu queria também que você falasse do Dudu, né? O Dudu voltou hoje, essa entrada do Dudu no intervalo foi justamente para tentar ali dar um ritmo a ele para o Bavi, já que ele ficou pelo menos umas 2 ou 3 partidas fora por conta de lesão? O Jean é um jogador de muito potencial, talvez foi, né, uma das principais peças aí agora nesse período de contratação. Ele não pode jogar ainda as finais da competição, a gente vai ter ele agora só para o brasileiro mesmo, e é bom que ele precisa no aspecto físico dar uma evoluída, porque assim, o jogo hoje, é claro que a gente tinha que fazer um jogo de posição, nós pegamos a equipe quase que reserva do 13, então tinha que se impor mesmo, mas a gente sabe que para o nível que a gente vai enfrentar aí para frente, o grau de exigência é muito maior, então assim, é um jogador de muito potencial que tem que melhorar sim, e vai melhorar, né? Ele até porque é um jogador sério, dedicado no aspecto físico. Em relação ao Dudu, o Dudu teve uma lesão, ficou afastado aí 3 partidas e a gente precisava movimentar ele ali pelo menos um tempo, porque ele vai ser titular domingo, para que ele tenha boas condições para o jogo de domingo. Léo, boa noite. O calendário do futebol brasileiro te fez poupar numa decisão importante hoje, né, contra o 13, valia a vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste, mesmo dependendo de outros adversários, e você teve que poupar por conta do Bavi do Campeonato Baiano. Queria que você fizesse uma análise geral. O ano passado vocês tiveram 40 dias, né, para se preparar para a Série B. Esse ano vocês não vão ter, o calendário está mais apertado. Queria que você fizesse uma análise geral. O que você pensa do calendário do Campeonato Brasileiro? Se você acha que tem que mudar a extensão dos estaduais, qual é a sua análise sobre esse assunto? Agora final domingo, descansa uma semana, final domingo, descansa uma semana, Palmeiras. Vamos ver, né? Bom, a questão de calendário é muito discutido. Realmente, eu acho que o estadual não tem que acabar. Eu me destaquei no estadual, né? Assim, dirigindo a Caldense, a gente chegou na final do Campeonato Mineiro e a partir dali despertou o interesse de clubes de outros estados e eu saí de Minas para trabalhar através do estadual. E tem vários profissionais, atletas, treinadores que precisam do estadual para trabalhar. O que eu acho que assim, as equipes que disputam Série A e Série B do brasileiro, elas teriam que talvez não entrar na reta final, isso não existe, tem que participar. Mas o estadual, ele pode, na minha opinião, ele poderia começar um pouco antes com as equipes que não jogam Série A e Série B, até para ter mais jogos para as equipes do interior e depois já entrar numa reta final ali com você fazer uma pré-temporada decente. A gente treinou 15 dias e já iniciou. São muitos jogos, às vezes a gente quer até apresentar uma qualidade de jogo maior, mas hoje eu acho que foi 19º jogo nosso na temporada, no intervalo de quase 2 meses e 10 dias. Meio que desumano, e até em razão da logística nossa, né, do futebol brasileiro, muita viagem longa, mas enfim, é uma discussão muito ampla, porque envolve uma série de situações, né, de clubes, patrocinador, federação, confederação, né, então assim, tem que pensar, o brasileiro, eu acho que não tem que mudar nada, Série A e Série B, eu acho que a C já pode até ser nesse formato também, já cabe isso, né, uma Série C aí no formato parecido com o que é Série A e B, mas é uma discussão muito ampla, né, para uma coletiva. Em resumo, o Léo acha que os times do interior precisam começar antes, os times das séries A e B vão ter mais tempo para se preparar, e aí entra num 18avos, no 32, na verdade 18avos não, num 36avos. Faz sentido. Aqui a gente colocar o que a gente pensa. Em relação ao Vitória, como você mesmo perguntou, o ano passado eu cheguei aqui já meio que tendo que, digamos assim, trocar pneu com o carro andando. Esse ano não, a gente iniciou, apesar de ter pouco tempo, mas eu já tinha uma base de equipe do ano passado, de trabalho. Eu acho que a gente iniciou bem, talvez assim,
o que só aumenta a responsabilidade de todos por essa não classificação. Fatalidade, como eu falei, dos campos, um jogo ou outro que a gente tropeçou aí, mas de um modo geral o Vitória vem sendo consistente. Eu acho que a gente vai chegar bem no Brasileiro, né? Temos aí agora canalizar toda a nossa força aí para esses jogos finais aí do estadual contra o rival, mas a gente se tem alguma coisa, talvez a gente está num momento muito chateado por ter saído da Copa do Nordeste, mas a gente vai ter uma semana aberta, né, depois do estadual, para a estreia contra o Palmeiras, que vai ser talvez o grande jogo da rodada inicial do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, em razão de se enfrentar o atual campeão da Série A e o atual campeão da Série B. Ô Léo, eu estava fazendo uma gravação, acabei chegando um pouco depois, eu não sei se o teor da minha pergunta já foi feita pelos colegas, mas me parece que o resultado de hoje não deve abalar o time para domingo, até porque hoje o time convenceu com peças diferentes, um time diferente que você colocou em campo. Acho que não altera muita coisa para domingo, não, psicológico, né? Não, de forma alguma. A gente está chateado, como todo torcedor do Vitória tá. A gente queria avançar também, mas a gente sabe que esse elenco está fazendo coisas boas aí desde o ano passado. A gente, 6 anos que não... Dito isso, era obrigação passar. Primeira obrigação, vamos dizer assim, primeira obrigação que esse elenco não cumpre. Avança para as finais do estadual, a gente conseguiu... De abril para março é a primeira obrigação que não cumpre. A gente chegou, muita gente imaginou que teria uma distância muito grande. Abril de 2023, na verdade. Para março de 2024 é o primeiro fracasso desse elenco. Vamos ver como eles reagem. Grande do rival para o Vitória, a gente mostrou que a gente tem capacidade para fazer bons jogos aí, e a nossa expectativa é de fazer 2 grandes jogos aí para realmente estar em condições de brigar por coisa boa. Léo, boa noite. Muito se fala na escolha do time de hoje para esse embate contra o 13, pensando já na final de domingo em poupar os titulares, em descansar os principais atletas para enfrentar o Bahia. Mas tem muitos jogadores, como foi o caso do Jean Mota, que foi citado aí, que não podem jogar as finais do Campeonato Baiano, e essa, em tese, seria a última oportunidade antes do Brasileiro para que esses atletas tivessem alguns minutos dentro de uma partida para poder adquirir algum ritmo de jogo, se é que a gente pode considerar que uma partida menos de 90 minutos garante ao jogador ritmo de jogo. O quanto isso influenciou na sua decisão, na escolha do time, e como trabalhar esses atletas, já que eles não vão poder participar de algumas partidas até o Campeonato Brasileiro, como preparar esses atletas para que eles cheguem no mesmo nível dos outros jogadores que começaram a temporada com você? Não, futebol parece fácil, mas é complexo. A gente também queria ver o Luan atuando, a gente já na mesma posição, não tem como colocar. O Zé Hugo também sempre entrando nos finais dos jogos, a gente queria dar uma oportunidade para o Zé Hugo. Hoje até iria colocar o garoto que eu gosto muito, acho que ele tem um potencial muito grande, que é o Fábio, mas ele acabou que a última substituição ali, o Luan volante pediu para sair, mas a gente trabalhou primeiro pensando em vencer o jogo, mas também pensando em dar ritmo para alguns jogadores para a final do campeonato. A gente tem que ir passo a passo, o primeiro foco é a final, então os 2 zagueiros, o Reinaldo chegou, mas só pode jogar no Brasileiro, mas eu precisava dar ritmo de jogo para o Zapata e para o João, o próprio caso do Dudu, né, e do Matheus Gonçalves, que também são atletas que a gente vai poder contar na decisão e precisa deles em boas condições. Foi mais nesse sentido. Precisa dar ritmo para os 2 zagueiros, né? Lá vai a minha mente pensar em 50 teorias da conspiração e sistemas táticos e formas de jogar com 3 zagueiros. Mas é só teoria da conspiração, calma. Até segunda ordem é só teoria da conspiração. Até o Campeonato Brasileiro a gente vai ter tempo para condicionar esses jogadores. A gente está sempre fazendo jogos treinos contra o Sub-20. Daqui a pouco vai ter algumas equipes que vão se preparar para a Série D, segunda divisão aí do estadual. A gente está sempre movimentando esses jogadores. Ô Léo, boa noite. Boa noite. Olhando para toda a campanha da Copa do Nordeste, o que é que você tira de positivo e que o Vitória pode levar aí para o restante da temporada? E outro ponto, qual foi a mensagem que você transmitiu no vestiário após essa vitória, mas que infelizmente não veio com a classificação? Eu acho que a gente não tem como separar muito, porque a Copa do Nordeste é uma competição disputada junto com o estadual. Então acho que assim, desses 19 jogos que a gente disputou até aqui, principalmente jogando com a equipe principal, a gente venceu a maioria.
tivemos muita dificuldade aí, eu acho que aí não é uma situação nossa que a gente tem controle, a gente teve muita dificuldade de algum momento ali de calendário, viagens, campos ruins, mas sempre que a gente jogou em bons estádios, e aqui no Barradão, Fonte Nova, Castelão, a gente conseguiu fazer bons jogos. Eu acho que esse é o ponto que o torcedor tem confiança no nosso trabalho, tem confiança na nossa equipe. Apesar da não classificação, são 22 jogos, né, de vencibilidade no Barradão, 22, né? Nós vamos ter pela frente aí bons estádios, boas arenas, bons adversários, e a gente tem que chegar bem preparado. Coletiva encerrada com... Pode concluir. E qual foi a mensagem ali que você transmitiu? Não, agora não tem como ficar lamentando muito. A gente está todo mundo triste, chateado, mas nós temos uma grande final, o jogo que o torcedor espera, que mexe com a cidade, e nós temos que nos mobilizar aí para que a gente possa chegar forte para esses jogos. Essa é a coletiva de Condé. Quero saber o que você achou. Eu discordei de algumas coisas, como vocês viram. 19 horas no CantoCast, a gente vai interagir, comentar, cornetar, falar bem, falar mal. 19 horas, agora vai aparecer aqui, ó, a transmissão do Bavi. Conto com sua audiência, a gente começa às 2 da tarde, eu e Paulo. Zé do Radinho vai narrar, e na Fonte Nova, no dia 7 de abril, será eu, Paulo e Luiz Victor. Então venha com a gente. Vira a chave, amanhã o CantoCast é o último conteúdo que a gente vai ter sobre essa partida. E vamos que vai dar bom, tá? O barco segue, trabalho continua. Tamo junto. Um abraço.